programa Consciência Inclusiva está voltando aos poucos. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho, criador e apresentador deste programinha, que na sua origem traz a vida da pessoa com deficiência em pauta. Mas por algumas mudanças necessárias, eu resolvi trazer outros temas relevantes. Então, o meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo no Instagram. Deixa eu ver aqui se está tudo ok, volume. Áudio. Vídeo pausado. Você me cumprimentou. Estamos aqui, estamos ao vivo. Acho que o vídeo deu uma travadinha aí para alguns, né? Vamos ver aqui. Surf Bairro. Olá, um abraço pro pessoal da Surf Bairro aí. Rome Vila Bela. Muito boa noite, seja bem-vindo. Paulo Monteiro Toledo. Clauber e Mi, sejam bem-vindos. Leandro Popts. Olá, Leandro, obrigado aí pela presença. Mais uma live aqui do @VooComBeto. O pessoal tá me ouvindo direitinho aí?
Hoje eu vou bater um papo, trocar uma ideia com a Beth. Beth que é da Praia Grande, São Paulo. Olha o Jonas aí, Jonas Meneghetti. Fala, Jonas, tudo bem? Bem-vindo aí, uma boa noite para você. Cleide. Oi, Cleide, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu vou bater um papo com a Beth, que é coach em relacionamentos. Um papo bacana aí para vocês ouvirem. Muita gente está pedindo as lives aí de volta, né? Então a gente já... Espero que vocês gostem. Se vocês puderem compartilhar aí o nosso papo. Vai estar no IG depois. A Beth já está chegando por aqui. Se vocês quiserem escrever aí de que cidades que vocês são, de que cidade que vocês estão acompanhando a live. A minha amiga Dilma Bispo de Santos. Oi, Dilma, tudo bem? Logo, logo a gente está aí em Santos visitar aquele carrinho, né? Na praia, Gonzaga. Beijão pra Dilma. Fernando Moreira, gordinho, pessoal de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Gouveia, oi Gouveia, boa noite. Tudo bem, Dilma? Hoje eu vou estar conversando com a Beth. Será que a Beth está tendo dificuldade para entrar? Não. Dei uma cena aqui para ela. Adélia, Adélia Lobão, tudo bem, Adélia? Obrigado aí pela presença. Um abraço pro Lobão. Turma de Santos aí, ó. Eu amo Santos, e vocês? Logo, logo a gente vai estar podendo aí curtir a praia, curtir o sol com mais liberdade, né? Temos que usar a máscara. Temos que usar ainda. Não vamos ficar ouvindo quem não entende de ciência, né? Temos que usar a máscara. Usar a máscara nos lugares abertos, nos lugares fechados. Temos que usar. Hoje o meu papo é com a Beth, ela é coaching em relacionamentos. Isso aí, Dilma, não tem como amar Santos, né? Cidinha, oi Cidinha, tudo bem? Boa noite. Cidinha, prainha. Pessoal aí conectando no @voo com Beto. Hoje eu vou estar batendo papo com a Beth. Célia Moro também acabou de entrar. Oi Célia, tudo bem? Boa noite para você. A Dilma que é de Santos sabe, né, Dilma? Sabe o que é isso aqui, né? O que eu tenho aqui? A Beth já está online aqui já. Vamos bater um papo com ela. Gabriela. Seja bem-vinda, Gabriela. Boa noite. Olá, Beth. Ai, meu Deus, a câmera está ao contrário. A câmera está ao contrário. Boa noite, Olá. Beth. Tudo bem? Tudo bem? Que dificuldade para entrar. Tudo jóia? Tudo bem. Apesar da gente mexer com esse lado internet um pouco, tal, eu sou meia moda antiga na hora de entrar. Ainda pago um preço aí na hora de mexer.
com a Tá rede certo. social ainda. Tudo bem, Beto? Do Jóia, Beth. Seja bem-vinda. Espero que o Obrigada, nosso você papo também. seja, espero que o papo seja edificante aí para as pessoas. Espero que elas gostem. Já tem bastante gente aí já online. Já dei uns alôs aí enquanto você não entrava. Já fui cumprimentando. Tem gente de Santos, gente de Praia Grande, gente aí de toda a Baixada e até de fora. Tem uns amigos aí de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. O pessoal está Boa acompanhando a noite a gente. todos, então. Sejam bem-vindos, né? Ô, Beth, queria que você começasse se apresentando primeiro para quem não te conhece. Quem é a Beth? Então, a Beth, eu sou mãe, né? O primeiro ofício meu é ser mãe, né? Então, sou mãe, sou coach, né? Eu trato com relações interpessoais, familiares, a gente trabalha nessa área. Fui candidata aqui pela Praia Grande. Tenho um trabalho há quase 10 anos já com mulheres aqui na Baixada Santista, que a gente sempre está trazendo essa matéria relacionada à política, à autoestima, né, a quebrar aí alguns estigmas que ainda tem na mente da mulherada, e a gente tenta aí ajudar na medida do possível e fomenta o máximo possível para que elas venham entender o papel delas e se valorizarem, né, em relação à sociedade. E nós temos também um projeto que chama o Projeto Recomeçar, que é um trabalho que hoje ele é mais de rua, né, mas ele trata abuso infantil, abuso infantil, então a gente gosta de falar dessa matéria, porque eu fui vítima na infância, então a gente leva esse assunto do gênero, né? Por isso que a hashtag do nosso Insta é Meu Gênero Não Me Torna um Alvo, porque nós não por sermos meninas, nascemos com a genitália, com a genitália de menina, não quer dizer que nós podemos ser tocadas, acariciadas, e aí a gente trata dessa pauta até chegar aí à esfera adulta, né? E aí a gente entra com o trabalho com as mulheres aí, que graças a Deus tem crescido, porque a gente tem demonstrado a importância, né? Então, aí com um trabalho aí ambicioso, né, a partir desse ano aí, se Deus quiser, mês de setembro, outubro, a gente vai cair na estrada, que chama o Sem Legal. Censura, que a ideia é ir por todas as cidades do estado de São Paulo, conhecendo histórias de mulheres que superaram, um bate-papo gostoso. Então, eu acredito que através desse trabalho, nosso intuito é que outras mulheres venham sair, sabe, da cortina, venham entender que essa prisão que muitas vezes ela sofre dentro de casa, esse preconceito que ela sofre dentro de casa social, ele vai ser quebrado. Tem como ela quebrar, tem como ela pedir socorro, tem como ela sair de toda e qualquer situação abusiva que ela esteja vivendo. Então, a gente tem aí trabalhado nesse intuito de fazer mesmo esse projeto acontecer, que é um projeto pioneiro, não tem nas redes sociais, voltados para a mulher, né? Então, infelizmente, hoje, se você pega lá as redes sociais, vamos lá pegar uma das plataformas mais usadas hoje, que é o YouTube, né, para vídeo, tudo que você pega relacionado à mulher é uma coisa meio constrangedora até, né? Então, a gente tem que, como mulher, mostrar que a mulher, ela pensa, a mulher, ela age, a mulher hoje, ela quer crescer, ela quer estudar, ela quer fazer uma faculdade, ela quer evoluir como mulher, como ser humano, né? E a gente tem que proporcionar isso. Então, todos os veículos que nos ajudem a proporcionar isso, a gente vai colocar. E como você gosta muito de falar no assunto política, que é uma matéria que eu amo de paixão, de carteirinha, esse ano, né, é um ano muito importante por causa da nossa reforma, né, política. Então, é um ano muito importante, onde vai trazer aí para os próximos milênios aí uma grande transformação, né, através dessa reforma. E para a mulher, está trazendo, infelizmente, um retrocesso, né, no termos da mulher na política. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, é isso que a gente tem que fomentar. Eu acho de suma importância falar desse assunto, mulheres na política,
já que o ano que vem é um ano tão importante, é uma votação muito grande, como eu vi o seu vídeo, e é verdade. Tem pessoas que passam o ano inteiro sem saber no que vão votar, entra o ano, né, eleitoral e não sabem quem vão votar, e muito menos no que vão votar. Né? E são cargos de Ou em quem extrema votou, né? importância, ou em quem vai votar. E são cargos de extrema importância. E isso a gente precisa quebrar, principalmente no meio das mulheres, principalmente no gênero feminino. Essa falta Deixa de eu até interesse político. aproveitar e te fazer uma pergunta referente a isso. No caso da mulher, quando ela sai candidata, o que acontece? A gente repara que algumas mulheres têm muito pouco voto. Você acha que isso se dá ao quê? A falta de interesse ou ao público masculino e o próprio público feminino que acaba votando mais em homens do que em mulheres? Então, uma coisa que eu observei, assim, que foi muito pontual, porque eu andei muito na rua, né? Então eu tive muita acessibilidade a mulheres. Apesar das mulheres acharem fantástico uma mulher se candidatar, até para te ouvir, mas ainda o voto da mulher é muito influenciado pelo marido. É como se a gente não tivesse ainda saído da caixinha e saber que o voto é algo individual, particular, é secreto, e você tem todo o direito de ter as suas próprias convicções. Então, ainda como lá no passado, né, o homem influenciava nos direitos da mulher, a gente vê que ainda o homem ele tem uma grande influência, o companheiro, ele tem uma grande influência ainda no poder de voto. E uma outra parte são as mulheres que não conseguem votar em mulher, porque, infelizmente, se mulher fosse um gênero mais unido e menos competitivo, teríamos um número de mulheres assentadas na cadeira muito maior. Isso é um fato. Então, são dois pilares aí, né, que eu enxerguei na época que eu saí e fui para as ruas, né, ouvi-las e participar e fazer parte. Você saiu candidata aí em Praia Grande, né? Saí candidata em Praia Grande. E como é que foi essa tua experiência como candidata a vereadora, ouvindo as pessoas na rua? Como que é a aceitação da mulher? Quando a mulher vai pedir o voto, é diferente? Às vezes tem alguma situação que pode ser constrangedora, ali uma gracinha. Não, porque A assim, mulher na política chega a ter isso, não? O que você sentiu? Ou de colegas tuas de partido que você possa ter Não, vivenciado? eu sofri, né, pelo próprio partido, na verdade, né, porque eu vim como uma candidata forte, eu fui crescendo no partido, e eu sofri algumas situações constrangedoras dentro do próprio partido, né, quando o partido não, quando você não é uma pessoa que chega no ambiente para ser uma candidata realmente investida, e ali você começa a crescer dentro do ambiente do partido, se você não é uma pessoa que no momento é interessante, o próprio partido começa a te boicotar. E a verdade é essa, né? Um jogo de titãs ali, né? Os bastidores é um duelo de titãs mesmo, né? Mas assim, Mas o o que teu eu partido tinha uma mulher como candidata tinha majoritária também, né? candidata uma mulher e foi o partido que mais teve mulheres, né? Dentro do partido. Mas assim, o partido, para você ter uma ideia, teve uma rachadura muito grande, né? Muitas mulheres não estão mais dentro do partido por uma série de problemas que muitas de nós vivenciamos no partido. Então, é aquilo que eu falei ainda há pouco. A gente ainda tem essa coisa da competitividade. Tudo bem que a gente sabe que no meio político, essa coisa, nós não temos rivalidade. Nós estamos ali concorrendo a um cargo, certo? Então, nós não somos inimigos, nós somos concorrentes. Porque na política não pode ter inimigos, já que nós estamos ali visando o bem-estar de uma cidade, de um estado, de um país. Então, nós não temos que ter essa visão pequena, né? Essa visão até chega a ser juvenil. Ah, você é meu inimigo político. Não existe inimigo político, existe concorrente político. Mas o mais complicado é quando o concorrente político está dentro do partido. Aí complica.
É. né? E O assim, nome partido já é estranho, né? Porque o próprio nome já fala partido. Quer dizer, partido, né? não é um Cada um por inteiro, si, né? é mais ou menos assim, você está aqui, mas a gente não está tão junto assim, né? É complicado um pouco. Mas assim, com relação à sua outra pergunta, eu ouvi mais porque eu sou pastora, né? Então, muita gente não entendia pela minha posição de pastora, pelos trabalhos que eu já exerço, qual que era a minha intenção, né? Então, eu via piadinhas mais ou Questionavam menos isso? assim. Te Algumas questionavam na rua? pessoas, homens, mulheres não, mas homens, por exemplo, assim, o dízimo dos fiéis não é o suficiente, né? E eu falo assim, amigo, vai lá na igreja, vai ver como funciona antes de você falar. Nem todo pastor é igual, como nem toda ovelha é igual, como ninguém dentro de outras áreas que atuam são iguais. Não existem um padrão, né? Então, assim, a Mas e gente tinha. essa relação política versus religião? Como é que você Então, saiu assim dessas respostas? O que que Então, eu até fiz na época uma live sobre isso, que eu digo assim, que nós como cristãos, nós temos uma obrigação de trazer mesmo a visão, né, da nossa responsabilidade, de trazer É o meu ou o seu, Beto, que está tocando? não Vamos tem ver aqui, problema? peraí, só um pouquinho, deixa eu ver qual que é que está tocando aqui, porque o povo liga, às vezes até esquece que eu estou numa live aqui. Peraí, deixa eu pôr aqui. Sim, pronto. Então, eu até fiz uma live em relação a isso, que eu disse assim, pessoal, é importante que nós, como igreja, nós entendamos qual é o nosso papel. Nosso papel não é nós entrarmos e sermos tudo farinha do mesmo saco. Nosso papel como igreja, como cristão, é trazer a verdade, à luz daquilo que nós acreditamos, a Bíblia. Né? Então, nós estamos aqui não para retirar, nós estamos aqui para fazer valer o direito do brasileiro. Nós temos que lembrar as autoridades que a nossa Constituição ela tem que ser exercida no seu todo. Que, aliás, a nossa Constituição ela é brilhante e ela não é exercida no seu todo. E nós, como cristãos, nós temos esse papel de trazer a sanidade, de trazer ali a margem das leis, trazer mesmo a clareza para a população, né? Então, nosso papel nunca foi ganhar dinheiro, nunca foi, vou sentar mais uma na cadeira. Não, nosso papel nunca foi esse. Nosso papel foi realmente trazer transformações em setores que dentro da nossa cidade a gente entende que precisa melhorar, né? Principalmente o setor social, quando a gente fala nesse sentido, eu sofro muito com essa área, mas eu acredito aí que depois da eleição algumas portas se abriram e através dessas portas a gente vai conseguir exercer. Então eu entendo assim que nem sempre é um cargo, mas às vezes é a ponte que você precisa para chamar a atenção de alguém, né? Então quando você consegue chamar a atenção de alguém, um grupo ou pessoas, aí melhora. Você acredita que nessa tua eleição de 2020 teve, ou de alguma forma foi um divisor de águas entre a Beth pastora, a Beth da igreja X, para a Beth candidata, para a Beth mulher do Sem Censura? As pessoas te viram de forma diferente? Você falou aí de portas abertas. O que você sentiu nesse lado, principalmente o lado social? Então, abriu portas porque me fez entender que o processo eleitoral é um processo, como eu disse, é uma guerra de titãs, e eu vi coisas que eu sempre combati. Então, uma das coisas que eu não fiz foi comprar voto, eu sou contra isso, eu gritei muito contra isso. No dia da votação, para você ter uma ideia, eu fui para as ruas e quem eu via praticando isso, eu chamava a polícia mesmo. Sabe? Porque eu acho um absurdo isso, né? Comprar o voto comprando voto é assim, roubar a tua vida, né? descaradamente, né? E não é só aqui na Praia Grande, a gente sabe que, infelizmente, o nosso país, e aí vem o outro lado da história, não é porque o brasileiro, no total, ele não tem caráter, é porque o brasileiro, no total, ele tem uma necessidade muito grande, né? Necessidade financeira, necessidade de coisas básicas, né? Desde um gás de cozinha. Eu vi gente vender voto por causa de um gás de cozinha.
né? A Ai, última pastor, eu amo... pesquisa agora, Beth, É, desculpa, a última pesquisa agora que teve diz que há mais de 58 milhões de brasileiros estão endividados, e essas dívidas que antes era de R$ 1.000, que até o Ciro Gomes comentou isso na eleição de 2018, hoje passou a R$ 4.000. Então a média de dívida do brasileiro é 4.000. Se a gente for considerar, 4.000 não é muito dinheiro para ter tantos brasileiros. Quer dizer, se tivesse algum meio, alguma forma desses brasileiros poderem estar pagando essas dívidas, estarem fazendo acordo, imagina por causa de 4.000. Né? Antes era por causa de 1.000, para você ver que em 4 anos aí, né, em 3 anos, olha o que a bola de neve que aconteceu, inclusive com pandemia e tudo mais. Mas é um dado, acho bacana a gente colocar esse dado aqui. São 58 milhões de pessoas com dívidas de até 4.000. e é tão alarmante isso quando a gente vê pessoas, ou como pesquisas, né, anteriores já mostram que a maioria das pessoas hoje que estão lá em Brasília, no Congresso Nacional, no Senado, são pessoas que estão lá há muitos anos. Eu era pequena e tem lá pessoas como Sarney, pessoas como tantas outras, como Collor, Fernando Collor, né, pessoas que escreveram de maneira assim drástica a história, né, do Brasil, e estão lá ainda bebendo, mamando, né, dos cofres, né, públicos. Então isso é complicado, é isso que precisa mudar, né? Quando o brasileiro entender o poder do voto. Você não acha que o número de partidos, 35, dificulta a pessoa, o ser ali, a pessoa entender, compreender tanta sigla partidária, cada um com uma ideologia de esquerda, de extrema esquerda, de centro-direita, de extrema-direita? Quero até comentar aqui perguntar a tua opinião sobre o PMB, Partido da Mulher Brasileira. Era preciso ter um Partido da Mulher Brasileira para a mulher ter voz? Como é que você vê essa questão de tanta sigla? Não fica uma mistura que acaba mais confundindo as pessoas do que outra coisa? Principalmente quando eles colocam aquelas letras pequenininhas, né, que são as tais das coligações, né? Então aí que complica mais. Vai voltar ainda as coligações. E vai voltar pela reforma, tudo indica exatamente que vai voltar esse tipo de plataforma, né? Infelizmente, então quando a gente pega lá todas aquelas coligações, isso confunde o eleitorado, principalmente o eleitorado, que ele não tem um esclarecimento educacional, né? Ele não tem muito acesso, ele não entende muito como funciona esse mundo político, né? Porque ele entende aquilo que a mídia, né? Os meios televisivos passam para ele. E a gente sabe que hoje a mídia, infelizmente, ela se tornou muito politizada. Então, a informação ela pode vir com cunho político para derrubar algum político, ou ela pode vir para agregar, mas hoje está mais para derrubar alguém. A forma que se leva a informação, a forma que a informação é passada, o nível de voz, o conteúdo, né? E tudo isso acaba influenciando, né? O público no geral, né? E aí é aquilo que eu falo, né? Nós somos ainda uma criança, né? O Brasil só tem 500 anos, somos criança ainda, né? Se você pegar aí da época que nós tivemos, que a senhora democracia nasceu em solo brasileiro, nós somos ainda uma criança votando, né? Somos ainda estamos muito aquém, né, de maturidade para votar. E é por isso que deixo com que esses algozes aí, né, eles que têm poder, e quando você me perguntou sobre todos esses partidos se eram necessários, não. Eu acredito que não. Eu acredito também que não precisaria criar um partido feminino, apesar de eu ser mulher, porque se você tem uma ideia construída, se você tem uma visão política, se você realmente acredita naquilo que você está falando, você não precisa criar outro partido para gritar aos quatro ventos o poder que você tem. Porque se assim não fosse, não teríamos aí tido mulheres já inseridas na política. São mulheres que quebraram seus outros concorrentes dentro do próprio partido, né?
Porque cada partido tem um número, né, de deputados que eles lançam, cada partido tem um número de vereador e por aí vai. E elas conseguiram seu espaço, conseguiram a sua voz. Então, mais um partido é mais no meu ponto de vista, é mais uma maneira de, sabe, de enxugar o dinheiro público mesmo, de retirar, na verdade, né? Quando você fala do fundo eleitoral, né? Porque as pessoas não têm noção, mas no fundo eleitoral vai lá uma verba, e os partidos, até então está sendo brigado isso, né, no Congresso, mas com a reforma política, o número, talvez, provavelmente, de mulheres na política vai cair, né, de percentual, de coeficiente aí, mas, de qualquer forma, até a última eleição, tinha um coeficiente de 30%. Né? Então, o partido tinha que atingir, né, um número, o coeficiente de mulheres dentro do partido, né? Então, quando você fala desse coeficiente, é injetado um dinheiro, e precisa ser injetado nesse número de mulheres. Porque senão, até o termo dessa reforma, o que valia era o quê? Se não tivesse esse número X de mulheres, o partido pagaria uma multa, né? Então, todo esse dinheiro, tudo isso vem do fundo partidário, que os brasileiros não sabem, mas é nós que bancamos isso, todos nós, né? Através de impostos, né? Dinheiro público, através de impostos, através de tantos meios, né, que são aí desenvolvidos. Então, é muito complicado. Esse monte de partidos que se surgem, né? A cada ano eleitoral é um partido diferente, principalmente, e é algo que a gente tem que observar aqui, quando a eleição, é essa eleição que nós vamos ter agora em 2022. É quando surgem os novos partidos. Sempre quando a eleição é maior, surgem novos partidos. Vamos lá montar um novo partido, é mais ou menos isso. Vamos montar um novo partido, vai que cola e a gente consegue eleger alguém. Mas você viu que não parece ser tão fácil assim fazer um partido. Além de ter as 500 mil assinaturas, eu fico me perguntando aqui como que o presidente, por exemplo, Bolsonaro, não conseguiu colocar em prática o Aliança. Quer dizer, ele como presidente da República, com todos os parceiros aí dele, qual será que foi a dificuldade de se criar um partido? Porque o Kassab, por exemplo, criou o PSD com muita rapidez, né? E ele era prefeito de São Paulo à época. Então, gente, é uma coisa muito doida. Interessante, não é assim, isso? Não é uma coisa para se pensar? Mas aí, assim, eu não sou uma esquerdista, eu sou em pró aquilo que é bom para nós todos brasileiros, né? Então, quando a gente vê a dificuldade do nosso atual presidente, né, nosso atual representante nacional, a gente vê que a diferença entre ele e o Kassab, por exemplo, o Kassab é um cara muito mais, vamos conversar, então eu vou ouvir você vai falar, e aí a gente consegue entrar num consenso. Já a gente olha o nosso, né? Já a gente olha o nosso presidente, é mais ou menos assim, eu vou dar ideia, se você não aceitar, então você não presta. Né? Então fica muito mais difícil quando você não tem esse lado mais articulador, porque afinal de contas, o governo não é o chão da minha casa. Né? Ser presidente da República não é ali o quintal da minha casa que eu coloco a mobília do jeito que eu quero. Eu faço a coisa funcionar do jeito que me apraz, do jeito que me agrada. Né? Eu tenho que fazer aquilo que é um todo geral para a nação. Né? O que vai movimentar melhor a nossa economia, e mais investimento na educação, na ciência, né? Nas pesquisas, precisamos avançar, afinal de contas, setores que são esquecidos muitas das vezes. Né? Entra governo, sai governo, e a nossa educação, nossos professores estão cada vez mais com o salário defasado, paralisado, né? Porque a educação se torna PIF, né? Países do primeiro mundo, a priori deles é a educação. Vamos pegar um país como o Canadá, por exemplo, a educação está em prioridade, né? Suíça. Então, a gente pega países de primeiro mundo, você vai ver que a educação é uma priori, né? Enquanto no nosso país, a educação ela se torna, não vou dizer nem secundária, nem o patamar de segundo plano, eu acredito hoje que alcance a nossa educação. Infelizmente, porque votamos mal ainda.
Ô, Beth, deixa eu te fazer outra pergunta. Como é que você avalia, por exemplo, nas eleições de 2018, de tantos candidatos que teve, só tinha uma mulher na majoritária, que era a Marina Silva. Tinha outra candidata, por exemplo, como a Manuela Dávila, mas que estava junto com o Haddad numa coligação. Mas a mulher ali, como ator principal, só tinha a Marina. E a Marina vinha aí de 20 milhões de votos, de duas eleições já, e de repente ela de 20 milhões caiu para 1 milhão de votos. Isso você acha que desfortalece a vinda de novas mulheres? Ela era uma pessoa que era, né, que algumas mulheres se espelhavam, ou a gente pode aqui falar de alguns outros nomes de mulheres que são destaque hoje no cenário nacional? Então, quando a gente fala de Marina, da Marina, é uma história interessante a dela, né? Muita gente nem sabe a origem da Marina, né? Ainda, né? Qual foi a história, quem foi Marina, por que ela entrou na política, né? E tudo mais. Na verdade, ela veio através da história do próprio esposo, né? Da perda do próprio esposo, né? A história da vida deles é uma história de luta, de buscar um grito, ser ouvido e tudo mais. E o que eu vi durante a campanha presidencial que faltou na Marina, é o que falta na Marina, no meu ponto de vista como mulher, ela ser um pouco mais carismática. Ela precisa alcançar, ela tem que ter um jeito, ela tem que ser mais solta, mais livre para lidar. O brasileiro... Então, mas daí talvez, daí deixa eu só te interromper um pouquinho. Você não acha que, às vezes, ali no caso da Marina, a própria questão dela ser evangélica, por exemplo, de ter declarado que era de uma igreja, de alguma forma não pode ter atrapalhado, até no que você falou anteriormente, do que a pessoa fala assim, mas se é de igreja, por que quer fazer isso? Por que quer fazer aquilo? Você não acha que a religião aí, num país onde a Constituição que você falou diz que nós temos um país laico, quando entra religião e partidos que são feitos a partir de algumas igrejas, não acaba dando uma misturada até na cabeça do próprio brasileiro, do próprio eleitor? Não fica uma coisa confusa? É assim, ó, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu não falava da minha candidatura dentro da própria congregação nossa, eu não falava, nem no término do culto. Eu não misturava as frequências. Eu acho que existe hora e lugar, né? Não misturava. Lá era um lugar de busca, lá é um lugar espiritual, então assim tem que ser. Ele tem que ser imaculado, esse lugar, né? E quando ela coloca que ela é uma pessoa evangélica, eu não vejo qual o problema, a partir do momento que eu vou dizer de mim, tá? Eu sou uma pastora que aqui na Praia Grande, por exemplo, eu não tenho problema nenhum com os eventos que eu faço. Nos meus eventos vão pessoas que são trans, homossexuais, eu não tenho problema nenhum com isso. E assim, quando se fala o termo evangélico, aí se tira se pega a massa da visão evangélica, né, que infelizmente se tem, de que são um povo preconceituoso. Então, isso acaba meio que rotulando, né? É como se todo o tempo você tivesse que provar quem você é, sabe? Que apesar me parece que só o termo cristão não basta também para alguns. Não. Você é cristão católico ou você é... Isso. Você é cristão católico já tem ou você é esse cristão grande evangélico? Problema. E aí, às vezes, quando falo que sou cristão, eu recebo essa pergunta. Mas você é evangélico? Você é católico? Eu conheci, há pouco tempo atrás, eu tive o prazer de conhecer a figura do Emael, que é do Partido Democrata Cristão. Aquela musiquinha, Emael. Quem não conhece, né? A geração mais antiga, então. Conheci o Emael pessoalmente e por ser um partido cristão, quando eu comentava dele, ou quando alguns amigos viram a minha foto com ele, perguntaram, pô, mas o partido dele é cristão, né? Partido evangélico. E ele é católico, por exemplo. Mas pouca gente sabe disso. É que a forma que ele se apresentou, né? Ficou muito semelhante a líderes evangélicos. Por isso que as pessoas, eu acredito que confundiram, né?
A assessoria dele trouxe uma roupagem sobre ele que deu esse segundo entendimento, né? Porque realmente, muita gente acha que o Emael é evangélico, é verdade, muita gente acha mesmo. Mas, Pois assim, é. com relação à Marina, eu acredito que não seja por ela ser evangélica, porque não é a minha denominação, seja ela católica, seja ela do candomblé, da umbanda, espírita, evangélica, que vai dizer quem eu sou como líder, quem é a pessoa, né, Marina, quem é a pessoa Elizabeth, não é a minha denominação, são as minhas ações, eu gosto muito de falar isso. As minhas ações que vão trazer discernimento para aqueles que estão ao meu redor, quem eu sou, né? Porque existem pessoas brilhantes, com caráter brilhantes no meio evangélico, como também existem pessoas terríveis no meio evangélico com péssimos caráter, com péssimo caráter. Então não é a Nós temos aí religião. um exemplo muito triste que é a Flor de Lis, né? Deputada federal, Exatamente, você vê, né? acaba trazendo um peso não só para a bancada evangélica, a atitude dela, né? Mas acaba trazendo um peso para a mulher, num todo na política. Lá, Acho que mais uma mulher. todos pagam peso, né? O fato de ser Acaba, mulher, o fato de ser sim, evangélica, sim. fica tudo num balaio só, né? E quando Complicado não é, isso. na verdade, quando na verdade não é, né? É uma atitude isolada, uma pessoa que fez as suas escolhas, que está sendo lá averiguada, ainda não tem o desfecho final, né? Mas está lá, né? Passando por todos a sanção daquilo que ela escolheu, né? Da sua escolha, está passando por todos os ônus da sua escolha, mas que acaba como uma líder, ou qualquer outro líder, acaba influenciando, sim, né? Na Mas, nossa Beth, representatividade. a política ainda é um ambiente machista, né? Super, super. Quando você vai olhar para dentro da reforma que está sendo feita, você vê que o ambiente é machista. Porque você vê de 30%, o coeficiente de 30%, eles querem colocar. A ideia até então era 15%, mas por causa da PEC, eles conseguiram aí um adendo para talvez chegar no consenso de 18%, Eu vou né? te falar, eu ainda não entendi, como ainda não conversei com ela pessoalmente, não vou ficar aqui citando e falando dela, mas eu ainda não entendi alguns textos da relatora Renata Abreu. Ela que É, está ali, né? Está à frente de um partido forte, que hoje é o Podemos, poderia estar ali representando e, de fato, fazendo coisas que seriam um diferencial através da PEC dela, enfim, do projeto de lei, ela acabou talvez até confundindo mais, uma leitura minha, uma leitura muito rápida, como eu te falei, ainda não conversei com ela pessoalmente sobre isso, mas eu vejo que poderia ter sido uma oportunidade para ela, como mulher, como líder partidária, fazer a coisa diferente. E colocando ali as emendas daquele jeito e votando tudo separadamente, acho que acabou mais complicando do que facilitando, na minha avaliação, né? então, quando a gente fala de uma mulher assim que chegou, né? Porque na verdade a família da Renata que fundou, né? O pai da Renata fundou o Podemos. O Podemos, antes de Renata, era um desenho. Depois de Renata, se tornou uma potência, né? Porque vamos aqui abrir, né? Um parênteses importante. A Renata, ela redesenhou o Podemos, né? Ela conseguiu alcançar a voz, né? Como mulher, ela totalmente redesenhou o próprio partido. Mas eu vi mesmo dentro dessa atuação dela na reforma, que ela poderia ter pensado mais, agido mais ali com o poder que ela tem hoje. Só que também a gente tem que entender o seguinte: hoje os candidatos, as pessoas que estão lá no poder hoje, os deputados, né, porque o Congresso está encabeçando tudo isso, quando a gente fala em nível de Congresso, vai se pensar o que é bom para os partidos. Aí Sim. não entra o que é. Olha, vamos pensar na mulher. Precisamos de mais mulher na política, como está sendo aí gerado, né, através das redes sociais, da televisão, da rádio,
né? Esse movimento aí criado pelo TSE, né? Por mais mulheres na política, menos, menos Eu preconceito acho de que o caso, gênero. eu acho que o Então caso é que aconteceu, complicado. inclusive, com a Joyce, fortaleceu Sim. essas campanhas também de falar um pouco mais da mulher, até a mulher como vítima de agressão, como foi o caso da Joyce como deputada, que ainda não deram um desfecho total nesse assunto, né? É que os assuntos vão Vão atropelando aparecendo e um ou são outro e as jogados, pessoas é. É isso que eu falo, eles são jogados na mídia de um jeito hoje, nas redes sociais, né, de um jeito, é passado uma imagem, né, e isso é muito perigoso quando se é lançado, e você vê que hoje se fomenta muito no assunto, que foi o caso da Joyce, e depois, pum, parou, porque já se veio outro assunto, e aí não se finaliza aquele assunto, e aí prejudica até a própria Joyce, como futura candidata aí para a próxima eleição. Se, sim. E se dá ela não aquela for bem sensação. trabalhada, se ela não for bem assessorada, bem ali, uma equipe realmente focada, isso pode ser um prejudicial, porque ao mesmo tempo ainda encontramos mulheres que dizem assim, mulher apanha porque quer, e nenhuma mulher apanha porque quer, né? Infelizmente, nós ouvimos isso ainda de mulheres, né? Ah, aconteceu isso com ela porque ela é louca, né? Ah, mas você não vê como é que ela é? Então, assim, não dá para você entender quem é uma pessoa só pelo que você vê ali. A gente conhece Joyce Hoffmann pelo quê? Pelas atuações dela, né? Pelas colocações dela, né? Quando ela tentou pleitear lá a presidência, né, do Congresso, e a gente viu tudo aquilo, a forma dela se posicionar, a forma dela pensar, mas isso não é a Joyce no todo, a gente está falando da Joyce política. Agora a gente tem que entender que não é a Joyce política, é a Joyce pessoa, Eu indivíduo. só, eu só não consigo entender como a Joyce, por exemplo, teve tanto voto. Claro que ela estava apoiando o Bolsonaro, e isso, quem apoiou o Bolsonaro em 18 acabou Explodindo junto sendo, com ele. sendo privilegiado com mais votos. Mas o que me chama a atenção é que, por exemplo, ela teve muito voto em Santos, teve muito voto em São Vicente, em Praia Grande, aqui a Baixada Santista. E eu percebo que eles não trouxeram recursos para a Baixada. Se você Nenhum. pegar a votação da Joyce em Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, e pegar, por exemplo, Vale do Ribeira, e pegar, por exemplo, uma Rosana Vale, por exemplo, que foi a primeira vez que disputou, e olha a diferença dos recursos que a Rosana Vale traz, Rosana Vale do PSB, e a diferença da Joyce no PSL. É gritante, É né? E são gritante. duas mulheres. Mas, olha, a gente ainda. O que leva, né, uma pessoa a ser bem votada? Primeiro, poder aquisitivo. Segundo, pesquisas mostram mulheres brancas e bem-sucedidas, elas são mais bem votadas. As mulheres negras, elas ainda estão em defasar, assim, em queda. Se você pegar aí uma escalada, a mulher negra indígena, ela está lá no último patamar, né? Entre votar numa mulher branca como a Joyce, bonita, com perfume gostoso de se cheirar, uma mulher que sabe falar, uma mulher que é solícita, olha, a Joyce me abraçou, e pegar uma mulher negra, a gente vê aí que a Joyce ainda sai ganhando. Isso não é eu que falo, mas são pesquisas aí, né, que mostram isso, né? Então, Então, mas eu acho também, Beth, desculpa te interromper de novo. Só para aproveitar esse teu gancho, mas daí você não acha também, seria aí um pré-julgamento, um preconceito da questão de pele, da questão social, da questão financeira que você falou, mas não é importante também a questão do preparo, quando a gente fala da mulher na política, mas a mulher não tem que estar tão bem preparada como muitos homens estão preparados. Aí eu vou te citar casos assim bem superficiais, como, por exemplo, fazer um curso de gestão pública, ter uma noção de jornalismo para identificar o que é fake news ou não, ter uma noção de direito para não ser enrolada, porque o político ele vai tratar ali, tanto o legislativo como o executivo, de leis,
e de tudo mais. Você não acha que falta também, em alguns casos, um preparo, um amadurecimento político? Por exemplo, você tem aí escolas, por exemplo, como o Renova BR, né, o Politize. Você vê já muitas meninas, inclusive jovens, se interessando. Mas ainda é um número baixo quando se fala em mulheres e, como você citou, meninas negras e tudo mais. Me parece que esse perfil que você relatou aí de mulheres estão mais voltadas em partidos como o PSOL, né, partidos ligados à esquerda, né? Você não vê mulheres Porque, com o perfil que você falou em centro-direita ou direita. e Não aí é você verdade? começa, é verdade, aí você começa a desenhar um mapa, que aí você começa a ter, por exemplo, uma ideia mais ou menos do que, por que que é assim. Vamos lá. Mulheres com mais estudo, mais entendimento, mais politizadas, elas vão buscar partidos que têm já um certo status, que vão facilitar de alguma forma que ela venha se sobressair com as ferramentas que ela já tem. Geralmente esse partido PSOL são mulheres estudadas, são, só que tem muitas que não são. Você vai pegar PSOL, PCdoB, você vai pegar esses partidos de esquerdista, como você mesmo falou, você vai pegar mulheres que veio já de uma formação de fome, de abuso, de preconceito, e aí elas estão inseridas neste partido. E esse partido, ele vem dizendo assim, ó, somos os discriminados, por isso nós vamos brigar, nós vamos gritar, nós vamos Então, berrar, mas daí né, quando para eles que a lançam um coisa candidato, mude, né? com exceção do PCdoB, que lançou para prefeito de São Paulo o Orlando Silva, Sim. aí lançam um Boulos, por exemplo, que é um cara branco. Eu não consigo entender alguns Mas aí perfis, você sabe? pega. Então, só que aí você pega, se você for pegar e fazer um desenho da pessoa bolos, você vai ver que as ideias, elas pactuam. As ideias, né? A formação de ideia, ela Por pactua exemplo, muito, 2020, né? vice do Boulos, Luiz Erundina. Um Zandina. exemplo de mulher, tive o prazer de conhecê-la em Brasília, pessoalmente, pude bater um papo. Nossa, não tenho o que dizer dela como mulher e como política. Mas será que não teria ali outra pessoa com essa representatividade, com Então, esse perfil? Não é tem que assim, lançar? eu vejo que precisa-se ainda repensar os vices, né? As pessoas não têm muita. Se foca muito Não dou no muita importância. candidato, e é como se Sim. o vice do presidente, o vice do governador, o vice do prefeito, né, não fosse importante. E ele influencia muito no voto, né? Então tem que ser alguém com garra, tem que ser alguém com história, tem que ser alguém que realmente traga o reflexo do desejo do brasileiro, porque no final dos estalados ovos, o brasileiro ele quer o quê? Que o país dele desenvolva, que o mercado aqueça, que a economia venha crescer novamente, que venha se abrir portas de emprego, sabe? Que as faculdades cada vez mais cresçam e tenham muito mais estudantes dentro delas. Então, vem o desejo do brasileiro. O desejo da mãe que acorda às 5 horas da manhã não é diferente do desejo da mãe que tem condições financeiras. Ela quer que lá o seu filho ele venha fazer uma faculdade, que o seu filho ele tenha o direito de ingressar numa multinacional, que o seu filho tenha o direito de ser um doutor, um advogado, um juiz, um médico, um policial. Ele tem o direito de ser o que ele quiser, sabe? Então, quando a gente fala disso, a gente está dizendo assim que o desejo no final de todas as coisas, os desejos são os mesmos. Então, quando a gente pega um candidato como o Bolo, ele vem gritar um desejo, mas um desejo meio assim exagerado, né? Que é aquela roupagem exagerada. Brasileiro, ele não quer saber. A verdade é essa. Nós sabemos que existe hoje corrupção no nosso país, graças a Deus mudou-se muita coisa, mas a corrupção ainda existe, está inserida no meio da política, como em qualquer outro ambiente. Vale a pena aqui lembrar que a corrupção ela pode ter aí dentro de uma empresa, por exemplo. Existe uma corrupção. A corrupção ela pode estar dentro de um hospital, a corrupção ela pode estar dentro de qualquer ambiente quando a gente fala de coletividade. A partir do momento que se tem a coletividade, vai surgir alguém que vai tentar se beneficiar
né? E aí a gente fala de pessoas eu que não lembro. têm esse caráter, né? É outra coisa, não tem nada a ver aonde você está inserido, tem mais a ver com quem você é. Então, quando nós elegemos, a gente tem que prestar muito bem no caráter dessa pessoa, parar para ouvir quem é essa pessoa, buscar ver as origens dessa pessoa. Como Sim, você você falou está da própria falando. Luísa Erundina. Eu estou tentando lembrar aqui algumas candidatas de 2018 que se elegeram, e passou aqui alguns nomes na cabeça, por exemplo, como a Tabata Amaral. É uma menina jovem, do movimento Acredito, que trabalha com foco na educação, tem esse perfil. Até por ela ser branca e jovem e tudo, Muito muitos tinham a ideia. comunicativa, jovem. Como saiu essa moça? Ela é rica? Quem é o pai dela? E ela veio da periferia, sempre estudou com bolsa de estudos. Só que aí você falando, eu fui além. Eu lembrei de uma moça até que saiu candidata pelo partido que você estava, que eu não sei se você continua ainda no PL, que é aquela Kátia Sastre, uma Sim, policial. Aí, sim. com o que você falou, eu fiquei pensando, o que a Kátia Sastre teve de para chegar alguém e falar assim, olha, sai candidata. Ela teve uma reação num assalto, baleou ali de forma fatal o indivíduo ali que estava cometendo um assalto. Aí pegaram ela, promoveram ela naquela fala de bandido bom, bandido morto, e agora ela é deputada federal com 300 mil votos. Aí eu tento entender, Beth, o que agregou a essa campanha, ou o que agrega ter uma deputada federal mulher, mas eleita dessa forma. Você entende onde eu estou querendo chegar? Aí eu volto à Entendo, mas pergunta que eu sabe te o que fiz. que é? Então, Tá no aí eu vou, aí eu vou responder para você. A política no Brasil, ela se desenha de diversas formas. É um mundo assim que quando você acha que está desenhando de um jeito, ele vai para outro, quando você acha que está no outro, vai para outro. É uma coisa muito louca. Porque o que traz uma mulher como a Sassi, por exemplo, para o ambiente político? Ela fez o que qualquer mulher faria, se tivesse uma arma empunhada ali. Seja eu civil, seja eu militar. Porque eu sou mãe. Então a minha reação é proteger. Eu vou proteger a mim e as outras crianças que estavam ali na portaria. A minha reação é proteção. E hoje uma massa, e se isso for bem desenhado, o marketing for muito bem feito, se tiver muito poder aquisitivo, vamos falar aí de novo do fundo partidário, opa, ela é uma pessoa que está sendo esse assunto muito fomentado. Tudo que é muito fomentado, as pessoas começam a prestar atenção, Beto. Quando não É é uma fomentado, as mistura de pessoas não querem. coincidências ali, É uma de mistura de necessidades, coincidências. até do próprio Exatamente. Você vê, partido ó. que tem a característica, por exemplo, que lançou o Tiririca, né? Exatamente. Você vê que, Então, olha que coisa o PL absurda. tem essa A gente, característica, a gente entendi. pega o Tiririca que fala assim: estou saindo do cenário político por causa disso, 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 disso. Só que aí ele não se dá, eu acho que ele percebeu, a ficha caiu, que o dinheiro ali ia parar de cair na conta dele, ia fazer falta, eu não sei o que aconteceu na cabeça dele. E aí ele volta com um marketing totalmente diferenciado, tirando barato essa, fazer as pessoas rirem. Então ele volta dizendo, aí, voltei. Dele, essa brincadeira com a própria a última escolha dele, fez com que fomente. Hoje as redes sociais, ele é uma sala que ninguém imagina o poder que tem hoje as redes sociais. Exatamente agora a gente aqui tendo esse bate-papo, que vai fluir para tanto os seus seguidores quanto os meus, isso daí vai fomentar. Alguém vai comentar, né? Inclusive outras mulheres que ocupam cargos vão comentar. Porque hoje a rede social, quando você acha que você não está sendo visto, você está sendo visto. E não é por pouca gente. Não é porque numa live entra 5 pessoas, 10 pessoas, que é só aquelas 10 que estão te vendo, não.
Essa live, O ela vai alcance expandir depois para é muito grande. muito grande, é muito maior. Então, o que aconteceu com a Sassi foi mais ou menos isso. Uma mulher que, na verdade, teve ali uma ação comum, porque isso acontece comigo, com você, qualquer um. Se alguém vier partir para cima da tua família, o que, que você vai fazer? Você se pega o seu peito, põe na frente e você vai bloquear essa pessoa para não causar um mal para o seu filho, não é verdade? Isso a gente está falando de uma ação violenta, né? Então, que venha para mim o tiro, que venha para mim a situação, mas os meus filhos não. Então, ela teve uma Beth, reação totalmente maternal. E mas que é depois foi importante muito também a gente fomentada. citar, por Né? exemplo, ela era da Grande São Paulo, né, da capital ali. Ela teve muitos votos em São Paulo, mas respingou esses votos na Baixada, no Vale do Ribeira, no interior Sim. de São Paulo. Mas é bom, a gente só tem mais 3 minutinhos. Então, assim, eu queria só que a gente comentasse, você já entrasse nas suas considerações finais, e lembrar, e talvez a gente fazer um apelo aqui também para quem está assistindo a gente, a importância, por exemplo, de se votar em pessoas da região. Porque ano que vem eleição aí assim, porque não é que eu não estou pedindo voto para a Kátia, nem estou fazendo propaganda de outro, tá? Mas assim, pô, eu sou de Santos. Então, por que eu vou votar na Renata, que é de São Paulo, na Kátia, que é de São Paulo, se eu tenho, por exemplo, a Rosana Vale aqui perto? Ou desconsidere a Rosana, mas tem a Tabata, que é dali, mas conhece gente, tem um time dela que é da Baixada e que tem um vereador, por exemplo, uma vereadora na cidade. Você tem aí a Audrey Cleis, por exemplo, que é uma vereadora que está se destacando em Santos. Você tem a Thelma de Souza. Eu estou falando de vários nomes, vários partidos, para o pessoal ver que não tem esse negócio de centro, direita, esquerda. Tem muita gente boa que a gente pode escolher que é da nossa cidade e região. Se um dia você sair candidata a deputada, é um novo nome. Então, assim, por que, eu brinco, por que importar? Né? Por que ir buscar de lá tão longe? Vamos ficar com os candidatos aqui da região que a gente consegue cobrar. Isso é importante dizer, porque assim, a partir do ano que vem, né, já começou, na verdade, né? As eleições, ela começa pelo menos uns 2 anos, 3 anos antes do próprio ano eleitoral, né? Então, quando você vê esses candidatos aí, que daqui a pouco vão se tornar pré-candidatos, eles migrando para as cidades da Baixada Santista, são pessoas que nem Papai Noel, eu falo. Eles são sazonais. Ele só vem em data e momento marcado. E para você, para a cidade, não vai ser de nenhuma importância. Porque pessoas que só vêm em momentos pontuais é péssimo. Tem que ser pessoas que sejam ativas realmente, pessoas que realmente vão elaborar emendas que vão agregar a favor da Baixada Santista. Afinal de contas, a gente está aí falando de toda uma baixada, que tem todo um poder aí de melhoria, de crescimento, cidades como São Vicente, precisa melhorar muito, crescer muito ainda, né? Resgatar a nossa história, que está totalmente perdida em São Vicente, né? Quando a gente fala em termos de história, aí você coloca Santos, nosso porto é riquíssimo, né? Onde aí os tesouros do mundo passam por Santos, né? E aí você coloca tudo isso, realmente a gente tem que ter uma pessoa que conhece o chão, né? Eu sei o cheiro que tem essa terra, eu sei o chão, o teor desse chão. E a gente né? não pode Isso é de importância. A gente não pode esquecer que a gente pode ter aí um possível pré-candidato da região. Aí o próprio Márcio França, que foi governador, deve buscar uma reeleição, né? uma disputa. E é um cara da cidade da região. Veja bem, não estou aqui pedindo voto para ele, que nem é o momento, mas lembrando que são pessoas que estão aí na Baixada, que estão, né? São da área, que dá para a gente cobrar. Tem escritório na região, atende, se você marcar, ele atende, o Márcio, ele atende. Isso é importante, então, né? Você poder bater, ter uma porta para bater. Que é deputado estadual. Sim. Aí você tem outros aí, deputados estaduais e federais da região, que a gente tem como cobrá-los, como entrar em contato com eles, enfim. E são eles que acabam trazendo a maioria das verbas para os prefeitos, inclusive. Exatamente, verbas importantíssimas, né? Que vão mexer com a área da saúde, segurança, educação. Então, são verbas que realmente vai trazer uma transformação
né, para a nossa Baixada. E é isso que nós, né, que moramos na Baixada Santista, temos que nos atentar agora, porque vai vir um monte de Papai Noel aí, com certeza. Prometendo 1.001 presentes para você. Tem que ficar de olho, porque vão prometer muitos presentes. Vamos fazer uma foto aqui para a gente poder finalizar o nosso papo? Vou fazer uma foto aqui. Travando um pouco, vamos lá. Foi? Ô, Beth, o nosso... Oi, agora voltou a internet. O papo está tão legal que já se passaram 1 hora e 2 minutos. Mas Nossa. vamos marcar uma próxima live, porque a gente falou tanto sobre tanto assunto legal e bacana, porque a gente depois pode fazer outra live para a gente comentar mais a fundo sobre o Sem Censura, qual que é a tua ideia dos projetos de ir nas cidades, qual é esse público que você quer atingir, mas não vai faltar oportunidade. O pessoal estava me cobrando voltar com as lives, eu resolvi voltar aqui fazendo com você, mas a gente já tem agenda aí para o próximo mês também, e vamos ver se a gente encaixa aí as agendas e vamos voltar com esse papo e continuar conversando. Vamos, acho que é um sim. assunto que o pessoal depois vai assistir bastante. Eu agradeço muito, né, você ter conseguido aí alinhar com a gente a sua agenda, e quero sim voltar a alinhar a agenda de novo para a gente conversar, porque o Sem Censura não é da pastora Beth, Sem Censura é para todas as mulheres, para todas as meninas, para todos os adolescentes, para todas as crianças, é isso. É que a gente venha causar mesmo para que toda a Lei Maria da Penha ela venha ser realmente funcional no seu todo, né? E é isso que a gente precisa fazer e que ainda não conseguimos. Avançamos muito, mas ainda não se conseguiu chegar da maneira certa que seja realmente bom para acolhimento da mulher. Quem sabe eu te ajudo nesse projeto aí, a gente faz um Sem Censura junto com o Voo com o Beto e a Beth. Daí a gente vamos embora. Tá bom? Não importa, Beto, a gente tem que unir forças. É isso que o brasileiro precisa entender. Não sabe, eu sou do partido X, eu sou de... Não. O que isso vai trazer para o nosso país? O que isso vai trazer para a nação brasileira? É isso que a gente precisa mudar a nossa mente. Trazer para um todo, junto, né? Sempre junto. Um abraço, boa noite aí, que Deus abençoe todo mundo aí. Fica com Deus, gente. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Você já pensou no porquê que as mulheres, que são mais de 51% da população brasileira, não ocupam hoje nem 1/4 das cadeiras nas câmaras municipais, estaduais e federal? Por que a presença feminina é ainda numericamente tão inferior à dos homens na política? No vídeo de hoje, nós vamos mostrar como a teoria política trata essa diferença de representatividade entre homens e mulheres. A gente vai mostrar para vocês por que a frase que mulheres não se interessam por política não pode ser tida como verdadeira. Segue o fio com a gente. Lembrando que tem muito esforço por trás de cada vídeo do Politize para levar o melhor conteúdo para você. Então curte esse vídeo, deixe o seu comentário que a gente quer saber o que você acha sobre isso. E se ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo para você. Quando a gente vê uma cena da política brasileira na televisão, é impossível não reparar na predominância visual de um fenótipo específico entre as pessoas que dominam o poder no Brasil hoje. Homem, branco, com mais de 40 anos, não é mesmo? De fato, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o político brasileiro médio em 2018 foi um homem branco com mais de 48 anos. Porém, você sabia que o eleitor médio brasileiro não tem nada a ver com essa característica?
Segundo o TSE, trata-se de uma mulher negra e com mais de 35 anos. Mas espera aí, se a política deve representar o cidadão, por que a gente vê essa incompatibilidade entre o perfil do representante eleito e o perfil do eleitor? Aliás, você acredita que representação tem a ver com semelhança física? Comenta aqui que a gente quer saber a sua opinião. E quando a gente fala da representação de mulheres na política, é sempre bom lembrar que uma das variáveis que mede a qualidade democrática de um país, de acordo com o Democracy Index, do The Economist, é a presença de mulheres na política. Então é impossível falar de uma democracia plena sem falar de representação feminina nos espaços de poder. Entendeu só por que esse assunto é tão importante? Mas espera aí, vamos por partes. Antes da gente falar da subrepresentação feminina, a gente precisa entender certinho o que significa representar. Para isso, a gente vai usar a ideia da teórica política Hannah Pitkin. E para ela é impossível definir representação sem dividir isso em 3 conceitos principais. Para Hannah Pitkin, existe a representação descritiva, que trata-se da semelhança física entre o eleitor ou eleitora e o representante. Existe também a representação substantiva, que é a representação por correspondência de ação, ou seja, é quando você sente que o representante, de fato, age por um grupo determinado. E a terceira é a representação simbólica, que é quando você se sente representado pelo que outra pessoa simboliza. Quer um exemplo? Às vezes, um governante ou um representante político pode ser muito rico, mas as pessoas mais humildes e de classe mais baixa se sentem representados pela forma como a pessoa fala, age ou se comunica com o público. Então, a partir dessas 3 diferenciações, a Hannah Pitkin diz que quando se trata de uma Câmara Municipal ou um espaço legislativo, onde é necessário que as deliberações, ou seja, as opiniões, os pontos de vista, representem um recorte da sociedade, aí sim interessa a representação descritiva, ou seja, a semelhança física entre o eleitor e o representante. Isso acontece porque, por exemplo, uma mulher, via de regra, vai ter passado pelas mesmas experiências ou experiências parecidas que outras mulheres. Então é por isso que a teoria feminista utiliza os conceitos de Hannah Pitkin para defender que, se a mulher é maioria na sociedade, ela deve estar, pelo menos, de forma equitativa aos homens nos espaços de poder. Agora que entendemos que representar é também sentir-se representado nas características do outro, vamos tratar das razões que vão muito além da falta de interesse das mulheres por política, que acabam afastando as mulheres dos espaços de poder. E aí, vamos falar de machismo estrutural. Isso quer dizer que os espaços de poder foram feitos por homens e para homens. E é machista porque não contribui com a lógica de igualdade entre homens e mulheres. Quer ver só? Eu vou te explicar. De acordo com a teoria política, a primeira razão pela qual as mulheres estão subrepresentadas na política brasileira é o contexto histórico do país. As mulheres só passaram a votar no Brasil quase 100 anos depois dos homens. Isso quer dizer que foi quase um século que os homens dominaram a carreira pública no Brasil. Quer um exemplo? Apenas em 1979, o Brasil elegeu a primeira mulher senadora. A segunda razão tem a ver com as leis eleitorais, ou seja, a forma como o sistema eleitoral foi desenhado não contribui para que novos grupos, que não os tradicionais, entrem na política. E aí devemos falar também da representação negra, indígena e etc. No Brasil, apesar do sistema ser proporcional, o que, segundo os cientistas políticos, facilita a entrada de novos grupos no poder, já que não estamos falando de maiorias absolutas, as listas brasileiras são abertas, o que prejudica a eficiência na aplicação de cotas de gênero. E sobre isso, a gente vai deixar artigos aqui embaixo para complementar a explicação. E a terceira razão que os teóricos dizem ser decisiva para a entrada de mais mulheres na política é a cultura exclusivamente masculina nos partidos políticos. A predominância de homens nos partidos políticos brasileiros acaba afastando as mulheres desses espaços. Entre outras coisas, os partidos às vezes não respeitam a cota mínima de destinação de verbas para as candidaturas femininas.
Dados mostram que hoje no Brasil, menos de 1/3 das lideranças partidárias são mulheres. Então dá para ver que essa questão tem várias dimensões, não é mesmo? E é por essa razão também que as mulheres têm maior porcentagem de presença na política não institucional, como nos conselhos de bairro, nas associações acadêmicas e religiosas, entre outras. Ou seja, os dados apontam que não se trata da falta de interesse das mulheres pela política, mas sim fatores estruturais mais complexos que influenciam nesse problema. Mas tem outro ponto importante. Além dessas 3 razões que os teóricos apontam como decisivas no afastamento das mulheres dos espaços de poder, existe também a violência política de gênero, e você já deve ter ouvido falar nesse termo. Todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. As mulheres podem sofrer violência quando concorrem, já eleitas ou durante o mandato. Isso significa que, quando as mulheres são interrompidas ou excluídas num debate político, quando não são eleitas titulares em comissões importantes, ou quando os partidos não destinam a verba reservada pela legislação para as candidaturas de mulheres, se está cometendo violência política de gênero. E claro que entram aí também situações mais graves, como assédios, abusos e até ameaças à vida de mulheres candidatas ou eleitas. Quer um exemplo? Diversos partidos em todo o Brasil buscam mulheres para cumprir apenas a cota mínima determinada pela legislação. Isso quer dizer que o partido, ao invés de angariar novas lideranças femininas e procurar mulheres que podem concorrer aos cargos públicos, preferem preencher essas vagas com candidatas laranja e se aproveitar do dinheiro destinado às candidaturas de mulheres. E esse é um exemplo claro de violência política de gênero provocada pelo machismo estrutural presente nos partidos políticos e nas leis eleitorais brasileiras. Então, podemos imaginar que, além das barreiras históricas e normativas, participar da política pode muitas vezes ser uma ameaça à vida ou à saúde de uma mulher. Então deu para entender que essa questão vai muito além de as mulheres não se interessam por política, não é verdade? E no seu município, como anda a questão da diferença entre homens e mulheres na Câmara de Vereadores? Conta aqui pra gente. E semana que vem tem mais Segue o Fio com outro tema para te deixar por dentro de toda a discussão da política. Até mais. Segue o Fio com a gente. Dominância de um fenótipo pelas mesmas necessidades que outra mulher e por isso vai representá-la na legislatura pelas mesmas necessidades que outra mulher.